Bora falar de esporte aqui na RF TV, aqui no Tá No Ar Campinas. Deixa eu falar boa tarde para o nosso amigo Wendel Coral. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Júlio. Muito boa tarde para você. Abraço para quem nos acompanha aqui no Tá No Ar. Você também tudo certo, né, Júlio? Graças a Deus, tudo em ordem, meu amigo. Tudo em paz. Agora é o seguinte, eu estava falando aqui da saidinha temporária. Você já deu uma saidinha temporária, Coral? Mas tem muito tempo já, viu, Júlio? Hoje nada de saidinha. Tá Hoje certo. Só enclausurado dentro de casa é melhor, e você? Ah, com certeza. É bem melhor. Dessa forma é muito melhor, né? Mais seguro para todo mundo. Mais seguro, exatamente. Com certeza, com certeza. Bom, quem tentou, na verdade, quem quer dar aquela ser saidinho, na verdade, é a Ponte Preta, que hoje tem Ponte Preta e Portuguesa, 8 da noite, meu amigo. E aí? Exatamente, meu caro. Terceira rodada de Campeonato Paulista, a Ponte recebe a Portuguesa no estádio Moisés Lucarelli a partir das 8 horas da noite. A Ponte que começou o Paulistão, né, com uma vitória, de certa forma, surpreendente contra o Novo Horizontino. No Jorge Ismael de Biasi, com um jogador a menos desde os 33 minutos, já que o Dudu foi expulso. No jogo contra o Santos, a Ponte faz um primeiro tempo avassalador, sai na frente com o gol do Jean Dias, mas na etapa complementar acaba falhando defensivamente, permite um empate 1-1, a Pancaca tem então 4 pontos, terceira colocada do grupo D, que tem na frente Palmeiras e São Bernardo, então a Ponte ainda está invicta e tem hoje a sua segunda partida no Majestoso na temporada. O time da Portuguesa, que ainda não venceu na competição, perdeu para o Palmeiras na estreia e na última rodada, no jogo que decretou esse fechamento temporário do Canindé, porque o Canindé vai ser modernizado daqui para frente. A Portuguesa não vai jogar lá, saiu 2-0 na frente do Novo Horizontino, permitiu um empate, enfim, hoje enfrenta a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Com relação ao time da Macaca, o técnico Alberto Valentim conta com o retorno do volante Dudu, que mencionei há pouco, foi expulso no jogo contra o Novo Horizontino. Cumpriu a suspensão automática na partida diante do Santos, retorna ao time titular, mas por outro lado a comissão técnica ainda não conta com 3 jogadores. O zagueiro chileno Vicente Concha, que ainda não foi regularizado no boletim informativo diário, porque como é uma transação internacional, a burocracia leva um pouco mais de tempo até ser concluída. Além dele, 2 volantes, o Johnny Lucas e também o Rodrigo Souza, por questões físicas, sequer ainda foram inscritos no Campeonato Paulista. A tendência é de que esses 3 atletas integrem ali o restante do plantel da Macaca já na próxima semana. Com isso, o provável time da Ponte do técnico Alberto Valentim conta com Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, dupla de zaga Simon, Arthur e Danilo Barcelos na lateral esquerda. No meio-campo, 5 homens, já que a Ponte tem jogado no 4-5-1. O Emerson, o Léo Oliveira, o Dudu, o Pedro Vilhena e o Serginho. E no ataque isolado, o Jean Dias. É a Ponte que busca vencer pela primeira vez em casa e se manter invicta no Campeonato Paulista, Julio. Então hoje, por exemplo, a Ponte não conta com o Concha, né? Não, exatamente, ainda não. O Concha não está à disposição da Ponte Preta, mas olha, acredito que quando for regularizado, estiver tudo ok, chega para ser titular. Zagueiro alto, 1,94 m, para afastar o perigo ali, principalmente nas bolas aéreas, né, Júlio? Com certeza, com certeza. Era uma das características negativas da Ponte Preta no ano passado, né? Foi uma das zagas mais vazadas da Série B, por exemplo. Exatamente. Bom, é isso. Da Ponte Preta é isso. Mas agora teve jogo ontem também pelo Paulistão. O que vem por aí, Coral? Entre Novo Horizontino e Inter de Limeira. O jogo que abriu a terceira rodada do Campeonato Paulista. 2 equipes que ainda não venceram na competição. O Novo Horizontino chegou à segunda derrota e já tem um empate, aliás, o segundo empate e uma derrota já na competição, enquanto a Inter de Limeira, embora estejamos na terceira rodada, fez apenas seu segundo jogo, que a gente fala aqui de novo, a estreia contra o São Paulo, por conta do São Paulo ter estado nos Estados Unidos, por exemplo. O jogo foi passado no dia 10 de fevereiro. A Inter enfrentou o Grêmio Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi, depois da estreia contra o Guarani, empate em casa, e empatou fora de casa. O empate veio no finalzinho, olha os gols aí. Mesmo com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Novo Horizontino abriu o placar. Renato Palme chutou de longe e contou com a falha do goleiro. O empate veio com Alexandro no fim do jogo, com uma bonita tabela pelo lado direito. Placar final, 1-1.
É um gol bonito, mas a Inter precisa acordar o mais cedo possível no Campeonato Paulista. Precisa começar a vencer, somar os tão sonhados 12 pontos para pelo menos se manter na elite do Campeonato Estadual, Júlio. Com certeza, né? Você vê que foram 2 gols de falhas do goleiro, pelo menos na minha concepção. Coloca aí de novo a imagem do jogo. Concordo com você. Coloca a imagem dos gols. Tem como, Jess? Isso, ó. Olha lá, o primeiro gol, Coral, chute de fora da área. Bola quicou na frente, na pequena área. O goleirão, ó, caçou borboleta, meu amigo. Aí ó, vai aparecer o segundo gol agora, ó, só pra repetir o lance um pouco. Você vê como são 2 falhas dos goleiros, né? Essa dava pra ter espalmado pra fora, mas no lance, né, na jogada, realmente ficou difícil pra defesa. E aí a bola dentro do gol, Coral, pra felicidade da Inter, né? Esse gol do Alexandre, inclusive, já nos acréscimos, deixou até o torcedor do Guarani também com aquela sensação de e se tivesse dado certo, porque o Alexandre ele foi monitorado pelo Conselho de Administração durante boa parte da janela de transferências e de última hora acabou indo ali para Inter de Limeira, o centroavante ex-Brusque, inclusive, estava no último clube no Botafogo de Ribeirão Preto, quase veio para o Guarani, mas foi para Inter, já deixou sua credencial logo na segunda partida, viu, Júlio? É isso aí. Mudando de assunto, nós tivemos um dos jogos mais chamativos. Vamos falar de jogo melhor agora, né, Júlio? Meu Deus do céu, Coral. Que jogo foi esse do Barcelona, rapaz, pela Champions? É isso, contra o Benfica, no Estádio da Luz. Barcelona que tem feito uma campanha muito boa na temporada, né, 2024, 2025, campeão inclusive da Supercopa da Espanha, recentemente goleando o Real Madrid por 5-2 de virada, é o líder isolado do Campeonato Espanhol também, e na Champions League, olha, ontem foi um jogo daqueles, viu, perdia por 4-2, já com cerca de metade do segundo tempo já tendo sido concluído, mas Barcelona deu show ali, principalmente com o Rafinha, autor de 2 gols, conseguiu a virada e 5-4 contra o Benfica, inclusive, para quem gosta de bets, né, Júlio, de fazer a sua fezinha aposta esportiva, quando estava 4-2 para o Benfica, pagava 41, ou seja, odd de R$41 a cada R$1 apostado. Se você colocasse a vitória ali de virada do Barcelona, para quem foi, deu certo. Mas além desse jogo, tivemos outras boas partidas também, um resumo agora do que melhor aconteceu nos jogos de ontem da UEFA Champions League. De virada, a equipe espanhola venceu por 5-4 com 2 gols do atacante. O segundo saiu no final do jogo, nos acréscimos do segundo tempo. Na Inglaterra, Liverpool e Lille se enfrentaram. Salah abriu o placar com um lindo toque e viu os franceses empatarem depois da bola rebatida dentro da área. A vitória dos ingleses saiu dos pés de Elliott. Placar final 2-1. E o Atlético de Madrid recebeu o Bayer Leverkusen e venceu de virada. Os visitantes abriram o placar com um gol de cabeça no final do primeiro tempo. A virada veio dos pés de Julián Álvarez. O atacante empatou depois de bobeada na defesa. Aos 45 minutos do segundo tempo, o argentino virou o placar e garantiu a vitória. E hoje tem bons jogos também pela UEFA Champions League. O Real Madrid que precisa vencer até para se manter na fase classificatória para a segunda etapa e não ter que disputar os playoffs na segunda fase da UEFA Champions League. Lembrando que essa é a penúltima rodada, aliás, dessa primeira fase. Além do Real Madrid em campo contra o Salzburg, grande jogo na França para Paris Saint-Germain e Manchester City, viu, Júlio? Com certeza, né? A gente fica de olho também nessas partidas para trazer os gols amanhã, porque são partidas, obviamente, que deva sair muito gol, né? Falando nisso, falando em gol, tem Copa São Paulo de Juniores e o tricolor paulista está na final. Semifinal já para o São Paulo, que se classificou para a grande decisão contra o Criciúma e de virada, né? O Criciúma saiu na frente do São Paulo logo no início da partida, mas tem um tal de Rian Francisco no tricolor paulista, viu, Júlio? Que inclusive jogou na partida de estreia do São Paulo pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi titular. Ó, Rian Francisco teve 2 pênaltis para cobrar no final do jogo. E os 2 de cavadinha, muito sangue frio, 18 anos para o garoto, 10 gols em 8 jogos da Copinha, São Paulo classificado. Bora acompanhar. Os catarinenses abriram o placar. O São Paulo tentou um contra-ataque, mas os 2 gols só saíram de pênalti. Rian, artilheiro da Copinha, deu uma estilosa cavadinha e mandou a bola para o fundo do gol.
Mais um pênalti e o atacante deu mais uma cavadinha antes de deixar o goleiro Pedro sem o que fazer. E aí garantiu a classificação do tricolor paulista, que vai em busca do pentacampeonato da Copinha. Corinthians e Grêmio disputam a outra vaga na final, que será no sábado, no Pacaembu. Essa outra semifinal entre Corinthians e Grêmio, hoje à tarde, a final no dia 25 de janeiro, como vimos aí. Mas que sangue frio, né, Júlio? 2 gols ali de cavadinha de pênalti do Rian Francisco, baita jogador. Não à toa já está no time profissional também do São Paulo, mas antes tem mais uma missão pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com certeza, né? Precisa chegar à grande decisão e, obviamente, ser campeão, né? Esse é o principal desejo desses atletas. Agora é o seguinte, você já ouviu falar naquela expressão que antigamente, principalmente, né? As coisas eram feitas e batidos martelo no fio do bigode, meu amigo? Sei sim, Júlio. Porque falando de bigode, o William Bigode hoje no Santos, mas ex-Palmeiras, na época de Mike e Gustavo Scarpa, teve desdobramentos aí do caso das criptomoedas, né? Eles que eram muito amigos na época do Verdão. O William acabou colocando o Gustavo Scarpa e o Mike em uma pirâmide financeira, perderam muita grana e a justiça condenou agora o Bigode a ter que pagar 4,5 milhões de reais ao Mike. E isso até respingou no Gustavo Scarpa também, porque pelas redes sociais o Scarpa acabou criticando, não mencionou o Bigode, mas é aquele ditado, né, Júlio? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então já ficou claro que ele estava falando do Bigode, chegou a chamar o jogador inclusive de pilantra, mas é isso, justiça condenou 4,5 milhões, o Bigode vai ter que pagar pro Mike, os detalhes a gente confere na reportagem. Gustavo Scarpa usou as redes sociais para se manifestar sobre a decisão da justiça. Ele republicou uma postagem com a notícia de que William Bigode foi condenado a pagar mais de 4 milhões de reais ao Mike no caso do suposto golpe com criptomoedas. A decisão judicial que Gustavo Scarpa comemorou é a expedida pela justiça em que William Bigode e as sócias dele devem pagar 4,5 milhões de reais a Mike, lateral do Palmeiras. O valor correspondente ao investimento em criptomoedas feito por Mike por meio de uma empresa ligada a William Bigode. A decisão da justiça ainda cabe recurso. Gustavo Scarpa diz que também foi vítima do esquema de pirâmide operado pela empresa. Ele teria perdido 6 milhões de reais. O processo de Scarpa ainda corre na justiça. William Bigode ainda não se manifestou sobre o caso. Baita amigo esse Bigode, hein, Júlio? Você também já teve algum amigo que chamou você para entrar numa fria dessa, Júlio? Não nesse tipo de fria, mas já, meu amigo. Fiquei curioso, viu? E não nesse tipo, né? Até porque eu não ia ter 6 milhões para poder investir. Eu ia perguntar, você não perdeu esse valor, não? Se eu tivesse esse valor, eu não tinha investido nesse negócio de criptomoeda, né? Tentar negócio de pirâmide financeira. Pirâmide já chega as do Egito, Coral, do resto deixa pra lá. É isso, as pirâmides do Egito estão boas demais, né? Pirâmide financeira só é bom pra quem entra lá no começo, né, Júlio? Pra quem entra depois, é prejuízo na certa, Júlio. Com certeza. Valeu por hoje, Coral. Valeu, Júlio. Amanhã tem mais, a gente traz também o resultado da Ponte Preta, que recebe a Portuguesa hoje. Essa e outras notícias também no Ligados do Esporte à noite. E amanhã, claro, aqui no Tá No Ar, a gente repercute mais. Forte abraço, Júlio. Até, Coral. Valeu pelas informações do esporte.